Então, eles, na crença que os deuses existiam, isso não estou falando apenas dos povos bíblicos, isso já vem de muito tempo. A escrita mais antiga que nós temos é do povo sumério, que vivia naquela mesma região da Mesopotâmia. Então, eles já praticavam escravidão e eles praticavam sacrifícios. Então, eles tentavam oferecer aos deuses o melhor que eles tinham, para que os deuses manipuladores da natureza, porque é o Deus que manda chuva, é o Deus que manda doença, é o Deus que manda a fome, a peste, a guerra, é Deus que causa tudo. Eles não tinham a ideia que o cristão tem hoje de um ser à parte de Deus praticando o mal, sendo que Deus é o Todo-Poderoso e nada é impossível para Deus, porque Deus é onipotente, onipresente, onisciente e onibenevolente, o que não condiz com a figura do mal, com a figura de um Satanás, uma figura extra-Deus. Não, se o mal acontece, é Deus. Desde que Deus existe, o próprio escritor de Isaías deixa isso muito claro. Então, a ideia de oferecer essas coisas, eles faziam esse sacrifício, essas coisas, e claro, pandemia passa depois de matar milhares, fome seca passa, depois vem o tempo chuvoso, e eles achavam que é porque os deuses tinham se agradado de suas ofertas, e assim Deus mandava chuva e cessava a peste, e cessava a guerra. E o que é que eles tinham de melhor? Eles não tinham carros, barcos, iates, eles tinham muitos animais, rebanhos e uma penca de filhos. Então eles ofereciam os animais em sacrifício e ofereciam os filhos, porque Deus não é presente, Deus nunca apareceu, Deus não falou, Deus não entrou em contato com ninguém. Como oferecer uma coisa a um ser invisível, inútil, inexistente e inerte e inerente? Como? Claro, matando, né? Porque vem a ideia do espírito. Deus é espírito, um mundo espiritual criado exatamente para isso. Então não existe mundo espiritual, não existe Deus. Já chegamos à conclusão. Deus está entrando em contato comigo, você está errado, eu tenho experiências com Deus. Espera aí, eu pergunto para qualquer cristão de qualquer parte onde houver cristianismo. Quantas experiências você teve com Ganesha? Quantas experiências você teve com Vishnu, com Brahma? Nenhuma, né? Já sei, deve ser porque eles são deuses falsos, por isso que ele não consegue entrar em contato com você. Se eles fossem Deus verdadeiro, ele aparecia e dizia assim, olha, esse Jesus que você está seguindo aí é mentira. Eu sou o Deus verdadeiro, Ganesha. Mas espera, o mesmo acontece com os hindus. Eles não têm experiências com Jesus. Será porque Jesus também é falso? Será porque Javé também é falso? Por isso eles não têm experiências com Javé? O religioso afirma ter experiências com o Deus que ele acredita dentro daquela religião. Então, cada religioso tem experiência com o seu Deus. Lógico, as experiências são criadas por ele mesmo. Ninguém pode ter experiência com o que não existe. Vamos para a filosofia. O que é Deus? O que é que se discute como Deus hoje? A causa inicial de todas as coisas. Não importa o que chamou de Deus, chamou lua de Deus, sol de Deus, chamou trovão de Deus. Isso aí é coisa dos povos antigos. Mas a ideia que se discute hoje, você pode discutir e debater com qualquer religioso, seja ele de qualquer religião. Você vai fechar ele em todas as besteiras da mitologia. No final ele vai fazer essa pergunta, pois se Deus não existe, como é que tudo passou a existir? Então a ideia que está intrínseca na cabeça de todos eles é, Deus é o ponto inicial de todas as coisas. E isso não é possível. Por quê? Porque tudo que existe tem que ser composto de algo. E eu não estou falando de matéria. É componente. Tem que ser composto. O componente que o compõe não pode ser criado por ele, visto que o compõe. Tem que o preceder. E tudo que é composto, tudo que existe, tem que estar em algum lugar. E o lugar que existe também tem que o anteceder. Tem que o preceder e não pode ter sido criado por ele mesmo. Então, a lógica é o quê? Tudo sempre existiu. Não há um criador inicial. As coisas sempre existiram em um processo infinito de transformação. Hoje nós sabemos que a energia do universo não pode ser criada e nem destruída. Ela é constante em sua quantidade, em transformação constante. Deus não existe. Obrigado, Richter, e obrigado, pessoal. Desculpa por ter tomado tanto tempo.